Gente, vamos lá. Quando vocês olham para o Trump, eh, na primeira gestão dele para agora, como é que vocês sentem isso? Entre quem ele foi lá e quem ele está sendo agora? A gente percebe diferenças ou são mais semelhanças do que diferenças? Por quê que eu estou perguntando isso? Porque, eventualmente, a gente pode aprender com o passado, né? Uhum. E aí, como é que vocês estão vendo o que evoluiu na liderança dele? O que mudou? Falando especificamente da liderança, acho que depois até o Jonathan consegue contribuir mais nos impactos, né, no mundo todo sobre isso, mas especificamente da liderança, fazendo um comparativo, sim, tem algumas coisas que se repetem, semelhanças, como tu falou, mas tem algumas diferenças. O que eu percebo como diferenças é que ele chegou muito mais posicionado agora. É claro, você está num segundo mandato, né, então você já tem conhecimento, diferente de quando você está no primeiro, ainda tem muita novidade, né, então ele já fez uma análise do momento que ele esteve lá, o acompanhamento dos últimos anos do mandato anterior, e aí ele já chegou com uma estratégia toda construída, que eu vejo que é um pouco diferente do último mandato. Eu senti que ele veio com muito sangue nos olhos. Uhum. Tá certo que o cenário que a gente tá vivendo até no Brasil é diferente, a gente tá com uma tendência maior a estar olhando para cenário geopolítico, né? Ah, então talvez possa ser só uma percepção de quem agora tá olhando mais, mas a sensação que eu tenho é que ele veio com mais sangue nos olhos. E aquilo que tu falou, ele tá mais confiante do poder que ele tem. Eu sinto isso. Até porque ele tem o Congresso na mão, ele tem a Sim, maioria. a maioria também. Isso acaba ajudando bastante. Mas um posicionamento já deu pra ver. Claro, tá cedo ainda pra dizer, né, como vai ser o posicionamento dele. Tem um mês só de mandato. Ele veio sim mais agressivo, tá? E até algo que o mercado, no primeiro mandato dele, como que era um posicionamento, como o mercado reagia, né? Era muito aquele fala muito, cumpre pouco, né? Agora não, agora na campanha mesmo ele já começou a falar de forma agressiva e já chegou no primeiro mês taxando, indo mais no modo de negociação que é como ele atua, é a forma como ele é como empresário, entende? Esse segundo já deu pra sentir muito isso. O primeiro não, ele falava muito, fazia menos, né? Agora esse não, esse já vai ser um modo mais natural de ele operar, de ele negociar, como empresário, como ele lida na vida de Se empresário. a gente entender que as ações das empresas, o valor de ações, movimentação financeira que acontece no mercado, é um reflexo também aí de medo, de otimismo que o mercado tem em relação a uma figura tão forte como um presidente dos Estados Unidos, é, o que tu enxergou no mercado financeiro que fala sobre empresas, certo? O mercado financeiro é empresa ali, girando negócio, dinheiro. Deu para sentir no mercado financeiro esse impacto de, opa, caiu a ficha agora, estamos vendo que agora temos o Trump agora não é mais o cara que, ele falou, então tá, deixa ele falando, continua aqui. Agora não, agora começou a cair a ficha então de que não, o que ele falar ele vai fazer. Tu percebeu alguma coisa na movimentação do mercado financeiro? Bastante, muito. E, ó, você até na introdução você comentou, né? Qual que é o impacto do Trump pro empresário daqui mesmo? É fácil, olha o dólar hoje, né? A data de hoje é melhor, né? A questão do podcast, vamos pegar metade de fevereiro, dia 20 de fevereiro. Quanto está o dólar? Quanto estava o dólar há um mês atrás, antes da eleição? Antes de ele entrar. Por quê? Por mais que, sim, ele tá executando muito mais do que o primeiro mandato dele, o mercado precificava algo muito pior ainda, tá? Muito pior, Tava precificando pior. pior. Justamente hoje o que você vê, o real se fortalecendo frente ao dólar, o real tava lá 6,30 bateu, hoje tá em torno de 5,70, 5,75. Eu já ia mesmo te perguntar isso, eu tava só segurando aqui. Mas Como pode, porque eu não sou de investimentos aqui, né? Mas, então meu conhecimento é limitado. Mas na minha cabeça, o fato dele começar a fazer movimentos mais protecionistas era para estar trazendo valor para a moeda do país, não? sim, não, depende bastante. Primeiro, é o que eu falei,
como o mercado funciona, né? Eu já acho que comentei em alguns podcasts. O mercado sempre trabalha com cenários à frente, precificando algo, né? Nunca em D mais zero, assim daqui 6 meses, daqui 1 ano. E como ele precificava que as taxações seriam muito mais rígidas, o mercado precificava uma taxação de 10% para a China. Muito pior, né? E veio 10 a China e hoje ele está aberto à negociação, que é o modo operante como ele negocia. Que eu vou até falar um pouquinho mais, tá no livro dele, Arte da Negociação, muito interessante, esse modo dele. Ele é daquele cara que bate na mesa, grita para puxar o preço para cima, né? Se ele tá querendo vender algo, né? Se ele tá na ponta compradora, ele é aquele que é o pessimista para puxar o preço para baixo para fechar onde que ele queria. Então, esse é o modo operante dele. Então, se vai para uma negociação, é aquele que fala mal. Estamos vendo isso na prática agora. Ele com o presidente da Ucrânia, né? O Zelensky. Eu já vou até fugir um pouquinho do assunto, depois eu vou pegar esse gancho, que é essa questão da negociação que impacta muito o mercado macro. Mas voltando para a questão do impacto das ações, Brasil, como o mercado se ficar um pouco mais, o câmbio nosso estava lá em cima. Claro que não é só por causa do Trump, tem a nossa questão fiscal também que impacta, só que hoje, se você for olhar, não mudou muito a nossa relação, nosso fiscal aqui, não veio forma mágica nem nada. Então, o que fez o dólar sair de 6,30 para 6,70? É muito... 5,70. 5,70, perdão. É muito esse posicionamento, e não aconteceu só no Brasil, as principais moedas emergentes aconteceu isso, né? Esse fortalecimento das moedas frente ao dólar, o próprio DXY, que é uma cesta de moedas, dólar frente a essa cesta, o dólar, em geral, ao redor do mundo, ele, né, se enfraqueceu e o mercado precificava ao contrário, porque imaginou que o Trump seria muito mais rígido. Por quê? Aí, agora eu pego esse gancho de forma de ele negociar. Essa questão de ele ser agressivo, vou dar um exemplo na taxação do Canadá de 25%, do México 25%, do Brasil agora 25% para aço e alumínio. O que aconteceu lá? Canadá e México. Ele fez isso, o que aconteceu depois? Abriu com a negociação. Brasil, mesma coisa. Fez, está aberto a negociação. Na própria Planalto, nos próximos dias, deve entrar, tentar negociar isso. Tanto que saiu ontem, 19, né, dia 19 de fevereiro, a própria Gerdau, que é uma empresa, né, siderúrgica enorme aqui do país, ela até comenta que o Brasil deveria ser um pouco, o próprio CEO da Gerdau falou isso, né? Ele deve ser um pouco mais protecionista com as empresas brasileiras, né? Até parecido um pouco com o Trump, porque um exemplo, se ele taxa, e daí tem duas formas de pensar, né? Se ele taxa os produtos que vai entrar nos Estados Unidos, por um lado, fortalece quem produz lá dentro, né? A própria Gerdau se beneficiou disso, porque ela tem fábricas dentro dos Estados Unidos. Então, por esse lado, ela se fortaleceu. Só que a contrapartida, né, que até saiu um dado ontem, uma pesquisa de popularidade do Trump, onde ele saiu, a impopularidade dele, né, saiu de 46 para 51. Muito pelo quê? Tem a ver com a negociação de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia? Não. Tem a ver com essa imigração? Não. Muito a ver com a questão inflacionária, né? Inflacionária tem a ver com taxação. Por quê? Porque você vai taxar produtos que vai entrar... Fica mais caro lá nos Estados Unidos. Isso impacta, né, a questão do... É ruim para quem tá lá. Aí eu falei, 2 pesos, 2 medidas, tem empresa que vai se beneficiar, a população no geral vai ter um aumento inflacionário, então o dado de inflação de janeiro dos Estados Unidos já veio acima do esperado, o mercado não gostou muito, né? Então é algo muito delicado, porque envolve muitas áreas. E é imprevisível, né? Porque ele vai botar o imposto. Vai ter commodities ou produtos que ele botando o imposto, por questão de oferta e procura, o comerciante vai ter que baixar para o comprador dos Estados Unidos continuar comprando. Agora, muito provavelmente por ele ser um dos maiores compradores, né? Agora, se sou uma Gerdau e eu vendo para o mundo todo, e os Estados Unidos é 5% da minha venda, que ainda é expressivo, mas é 5%. E agora você está querendo que eu venda 25% mais barato? Eu vou dizer, pera, eu vendo para cá, então. Tanto que o que eu Aí o comprador vai ter que ele arcar com o imposto, vamos dizer assim, e ele vai ter que repassar para o cliente, né? Tanto que eu comentei ali, não chega a concluir, né, do CEO da Gerdau, falando
o próprio governo brasileiro ser um pouco mais, vamos colocar patriotista, proteger mais as empresas do Brasil, porque entra muito produto, entra a questão de minério, né? Isso afeta a Gerdau. Muito produto, né, aço de fora a um preço mais barato que aqui. Então, se coloca uma restrição dessa, as empresas nacionais vão se fortalecer, que é o que os Estados Unidos está fazendo. Tem que ver até que ponto não vai afetar muito a economia, porque nós também estamos num momento aqui inflacionário, com expectativa de inflação aumentar. Então, eu falei, é um cuidado muito grande, porque se ajuda em uma ponta, prejudica a outra, é delicado. Sabe o que que é esse cenário? Bom, eu já falei isso diversas vezes com pessoas que eu converso, né? Todo esse cenário que tu citou e aí esse relacionamento mundial, né, entre países, esses impactos que ocasionam, me lembra muito, me remete muito a uma, não tenho certeza se é lenda ou parábola, bem antiga, que falava que os pescadores de um antigo povo, quando iam pescar, ficavam muito tempo dentro, né, em alto mar para fazer a pesca, enfim, dos peixes, dos pescados. O que que eles faziam para manter o peixe fresco, para ele chegar fresco e não ter que congelar e também não estragar? Eles colocavam dentro, né, dos barcos com tanques de água, e aí colocavam os peixes, e nesse mesmo tanque com os peixes, eles colocavam tubarões. Não sei se vocês já ouviram essa fábula, o tubarão, ou fábula ou lenda, né, do tubarão, do tubarão, né? Então eles colocavam dentro do mesmo tanque de água, tubarão com os peixinhos, né? E aí é óbvio que até chegar no destino, muitos peixes tinham sido o quê? Devorados pelo tubarão, né? E aí me remete muito justamente isso. Não, claro, é o país, né, Estados Unidos, mas muito na figura do presidente Donald Trump, ele ser o quê? O tubarão, né? Porque o que ele impacta em todos os demais, a gente está percebendo isso, né? É o impacto que ele está gerando. Então me remete muito todo esse comportamento, todo esse impacto, até pelo posicionamento dele, como a gente falou no início, a forma mais agressiva que ele vem se posicionando agora, em comparação ao último mandato, ele me remete muito isso, né? Ao realmente um tubarão se posicionando e meio que fazendo o comando geral ali, tanto na influência lá na Ucrânia, como foi falado antes, né? Então, por mais que não são coisas apenas relacionadas ao país dele, né? Ao quadrado dele, digamos assim, mas no que está em volta, o que está em torno. E aí, se a gente fazer um comparativo e trazer isso para a área corporativa, para dentro das empresas, o outro ponto que me remete é aquele líder que não está preocupado apenas com o seu quadrado, o seu setor, mas está olhando o negócio como um todo, todas as áreas da empresa, está olhando a empresa, tem a visão de negócio. É uma problemática institucional hoje, né, nas empresas, terem líderes que estão preocupados só com o seu quadrado, o seu setor, né? Tanto é que muitas vezes tem problema de relacionamento entre áreas. Inclusive, já escreve aqui nos comentários se você está assistindo isso e trabalha numa empresa, ou é proprietário, ou é líder de uma empresa e tem essa problemática. Hoje, infelizmente, eu vejo isso como muito comum dentro das empresas. As áreas que não têm um bom relacionamento, os próprios líderes que não se relacionam bem, ou seja, porque estão preocupados apenas com o seu processo, o seu quadrado e não com o todo. E a gente consegue ver que não, ele não está preocupado apenas com isso, ele está olhando toda a influência e todo o impacto. Então a gente consegue fazer esse comparativo do que a liderança do Trump nos ensina, aí que a gente pode fazer esse comparativo para a área organizacional. Vou pegar esse teu gancho aí, vamos abrir esse assunto. Que tem muito mais aí para ser explorado, tá? Tem. O que empresário, o que a gente empresário pode aprender sobre liderança com hoje a maior figura do mundo nesse papel de liderança? Ai, nossa, O que a gente pode aprender, pontos positivos e pontos negativos ali? Tipo, faça igual e não faça igual. Eu ia falar, porque assim, tem coisas, focando no aprendizado, tem muita coisa que a gente consegue aprender, tem coisa que a gente consegue transformar, ou seja, até o aprender do que não fazer, continua sendo um aprendizado, né? Não faça isso, então, é um aprendizado, né? Mas um dos pontos é esse que eu falei, a visão global, a visão estratégica,
O próprio patriotismo que ele tem me remete também ao ponto, né, de novo, fazendo um comparativo com as empresas, dor de dono. A gente não fala tanto dentro das empresas para o colaborador: "Você é colaborador, tem que ter dor de dono". O que que é a dor de dono dentro das empresas? É justamente você, de novo, ter atenção, o cuidado e prezar pelo todo, não só: eu só tenho que grampear papel, vou só grampear papel e o resto não quero saber". Não, é justamente isso, a dor de dono. Por isso a gente fala da liderança, cobra da liderança, né. Você tem que ter dor de dono, como se você fosse o quê? O dono da empresa. Então eu vejo que quando, por exemplo, ele se preocupa com esse novo processo, inclusive que ele está implantando agora, que até esse novo setor que está o Elon Musk à frente, gerenciando. Que é Dodge, que é isso? Melhoria de processo. Eficiência, né? É melhoria de processo, então era algo que não tinha, ele foi lá e implantou. Já é uma melhoria do processo ter implantado, e isso que ele implantou é para melhorar os demais processos.